Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Processo Eletrônico. Estamos na 11ª aula e agora vamos ver um pouco sobre a tramitação externa e suas configurações. Bom pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo bem curto e eu vou mostrar como efetuar a tramitação externa de processos. Eu já tenho alguns processos, eu estou num swap aqui que é o swap de homologação. Eu já fiz os testes para poder colocar em produção aqui, recebi recentemente a senha até o momento da gravação desse vídeo aqui, dia 14/5. E cheguei a revisar no dia 5, por exemplo, um teste de processo que foi enviado pelo FRN. Temos aqui um processo, vou visualizar o processo. O tipo de processo é do tipo demanda externa, foi enviado pelo FRN. E aqui temos um ofício que foi tramitado. Ele deu um erro de chave por diferença de data, mas o processo chegou no FRN. Bom, então vamos ver como podemos enviar um processo para outro órgão. Eu vou criar um processo. Vou me marcar como interessado. Vou escolher um tipo de processo. Existem vários tipos de processo aqui no swap pré-cadastrados. E eu vou marcar aqui demanda externa, outros órgãos públicos. Assunto: teste de tramitação externa. Vou salvar e vai ser gerado um número de processo interno. Vamos aguardar. Bom, gerou o processo 257 aqui. Eu não tenho nenhum documento, tá? Posso adicionar um tipo de documento. Vou adicionar um documento interno aqui. Todos são documentos de teste. Vou adicionar o documento 2. Estou aguardando o processamento da página aqui para concluir a adição do documento. Bom, agora temos aqui um ofício no corpo do documento e eu posso encaminhar para outras instituições. O que é importante saber é que nem todas as pessoas podem efetuar a tramitação externa. É preciso configurar no swap quais setores vão poder enviar e receber documentos. Existe uma recomendação que somente um setor fique responsável pelo envio e recebimento de documentos de toda a instituição. Então, supondo que o campus Macapá tem um processo que deva ser enviado para o MEC. Então, supondo que eu tenha o gabinete da reitoria como órgão centralizador de processos, o campus Macapá teria que tramitar com um despacho para o gabinete da reitoria, solicitando que o processo fosse encaminhado para o MEC. Então, supondo que a minha configuração aqui fosse a configuração do gabinete, por enquanto está na coordenação de sistema de informação, que foi a coordenação que eu coloquei para homologar. Vou clicar aqui para outras instituições, vou aguardar o processamento e vai carregar um novo formulário. Eu preciso escolher um repositório de estruturas organizacionais. Aqui eu tenho Banco Central do Brasil, Banco do Brasil. Bom, o que eu preciso selecionar, por exemplo, é o Poder Executivo Federal. Cadê? Poder Executivo Federal, que vai me listar todos os órgãos do Poder Executivo Federal, as universidades, institutos. Por exemplo, se eu procurar aqui IFRN, que foi com quem eu fiz um teste recentemente, vai aparecer aqui Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Vamos procurar aqui desburocratização, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Essa aqui é a secretaria para onde nós realizamos testes de homologação. Então eu vou enviar para lá esse processo. Clicando aqui, enviou. Vamos aguardar.
Bom, não tem, se eu não me engano, não aparece o despacho. O processo já vai ser enviado e vai gerar na coluna de ações uma tramitação. Bom, como vocês podem ver o que eu falei, o processo ficou em trâmite para a Secretaria Especial de Desburocratização e Gestão e Governo Digital. Enquanto o processo não for recebido no outro órgão, eu posso marcar aqui como remover o último trâmite. Para a pessoa e setor que for operar a tramitação externa, ela vai ter uma permissão de gerente sistêmico do barramento. Então, essa pessoa ela vai ter acesso a um menu chamado barramento dentro de processos eletrônicos, documentos /processos, processos eletrônicos, barramento. E aqui ela vai poder verificar o trâmite externo. Existe um botão de processar trâmite. Ela pode processar isso manualmente ou aguardar a cada 5 minutos o SWAP processar o envio e o recebimento de trâmite. Bom, temos aqui vários processos que foi revisada a tramitação. Vou clicar aqui no botão de processar trâmite. E agora ele diz que todos os trâmites externos foram atualizados com sucesso. Os processos externos podem aparecer aqui também. A caixa de processo, caso eles recebam, vai estar na caixa de processos do gabinete, se tiver configurado o gabinete. Mas eu também posso visualizar os processos por aqui. Temos aqui um processo recebido, por exemplo, 257. Vou clicar no processo. Na verdade, esse processo fui eu que criei. Vamos ver aqui, Instituto, Secretaria. Um processo a receber da Secretaria de Desburocratização, que foi para quem eu fiz a homologação. Vamos pegar aqui o processo, vou clicar nele. E eu tenho um processo com número externo. Tipo de demanda externa de outro órgão público, uma demanda externa de outro órgão público. Tem um número interno do protocolo e um ofício. Vou clicar nesse ofício e eu tenho um documento que foi criado pelo Ministério do Planejamento que chegou até o IFAP. Bom, pessoal, com relação ainda à configuração do barramento, para que eu possa configurar tipos de documentos diferentes entre órgãos. O local onde eu vou fazer isso é seguindo o menu processo eletrônico, barramento, para aqueles que têm a permissão, mapeamento de tipos de documentos. Vou clicar aqui no botão e vai carregar uma tela onde eu já tenho alguns tipos de documentos mapeados. Bom, a tela carregou e temos aqui a listagem de mapeamento de tipos de documentos para o barramento PEN. Ou seja, eu tenho aqui o tipo de documento do SWAP e tenho o tipo de documento aceito no barramento. Então, eu disse que eu tenho um tipo de documento ATA, que ele pode ser cadastrado aqui no menu documentos eletrônicos, cadastro, de configurações, tipo de documentos internos. Quando eu gero um tipo de documento interno, seja um tipo ata, edital, ofício, portaria, requerimento, resolução, automaticamente ele gera um tipo de documento externo. Para alguns casos, eu não vou precisar gerar tipo de documento interno para poder gerar um externo. Por exemplo, eu tenho aqui na questão do processo eletrônico, na configuração do barramento, eu tenho um tipo de processo que ele se chama um tipo de mapeamento. Aqui em adicionar tipo de mapeamento, existe o tipo no PEN chamado planilha. Bom, a planilha é um documento externo.
eu não preciso criar um documento interno dentro do SWAP para poder gerar um tipo planilha. Eu posso ir lá no tipo de documento externo e cadastrar um tipo planilha. E aqui no SWAP ele apareceria aqui como planilha. Bom, eu não tenho esse cadastro no momento. Então vamos colocar aqui um tipo resolução. Resolução. Vamos verificar aqui no SWAP. Bom, eu também não tenho tipo resolução. O que eu posso fazer? Vim em documentos eletrônicos, cadastro, tipo de documento interno. A resolução ela é utilizada em colegiados, no Consup, por exemplo. Então, supondo que ele tenha um cabeçalho e um rodapé do mesmo tipo que um ofício, eu posso vir aqui clonar o ofício. Vou aguardar efetuar o clone do documento. Ele vai me jogar para uma tela de edição do clone do tipo de documento. Bom, agora carregou a tela de edição do clone do documento. Só que em vez de chamar, eu vou chamar ele de resolução. E vou botar uma sigla de resolução. Vou dizer que ele está ativo. Agora eu tenho um tipo de documento interno, ou seja, um cabeçalho e um rodapé. E quando eu gerei o tipo de resolução, ele já gerou esse tipo no documento tipo de documento externo. Se eu vir aqui e digitar resolução, agora eu tenho um tipo de resolução. Então, quando eu voltar lá na tela de cadastro do processo eletrônico, em barramento, mapeamento de tipo de documento. Agora eu vou mapear, eu vou dizer que eu posso ter um documento compatível, um documento interno do SWAP compatível com a tramitação de documentos do Processo Eletrônico Nacional, do barramento. Resolução. Eu vou pegar a resolução aqui, eu vou dizer que a resolução do barramento é equivalente à resolução do SWAP. Resolução. Ou seja, com isso, quando eu fizer um processo de tramitação externa, eu vou poder tramitar, por exemplo, uma resolução dentro de um processo do IFAP para o MEC. Se eu não tiver esse tipo de mapeamento, eu não consigo enviar do Instituto Federal do Amapá uma resolução para o MEC. Bom, com isso encerramos a configuração do barramento para que seja possível a questão do trâmite de processo interno e externo ou receber um processo externo para dentro do SWAP.